2022 nem acabou, eu já estou traçando mais metas de livros para ler nos próximos meses ou no próximo ano especificamente, como é o caso do tema desse vídeo de hoje, que são alguns autores que eu quero conhecer pela primeira vez daqui a algum tempinho, provavelmente isso a partir do ano de 2023, e eu quero trazer esses autores porque são alguns autores muito consagrados, alguns deles, autores que vêm pelo hype, autores de uma série que estão mais na moda, enfim, vocês vão ver mais ou menos o que temos por aqui. Nem terminei minha meta de 2022, nem li tudo que eu já queria ler em 2022 e já estou pensando aqui no que é que eu vou ler no ano de 2023. Então, antes de eu falar sobre esses autores aqui, dos livros que eles publicaram, lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem no canal sempre às quartas e sextas, às 17 horas. E é isso, vamos lá conhecer quais são os autores e autoras que eu quero conhecer nos próximos tempos que vão vir por aí. A primeira autora, eu acho que eu já deveria ter dado uma chance a ela, ao livro dela mais famoso, principalmente por conta da adaptação que teve bastante sucesso ali na sua primeira, segunda temporada, e depois acabou dividindo um pouco os fãs, porque é uma produção que se estendeu além do livro original. Ele criou uma história um pouco também própria e original, apesar de ser adaptada desse livro muito famoso dessa autora. E não coloco ela como se eu já tivesse a obrigação de ter lido ela antes, mas eu acho que eu já poderia sim ter dado uma chance a esse livro e outros livros da autora. E eu estou falando da Margaret Atwood, com o Conto da Aia, Os Testamentos, que se eu não me engano é meio que uma continuação lá de O Conto da Aia. Muito por conta, claro, da adaptação de sucesso da série. Eu cheguei a assistir alguns episódios, eu acabei não continuando, porque eu tenho essa mania, eu começo uma série, assisto 2 episódios, parei por aí e nunca mais volto. Então aconteceu isso com O Conto da Aia, ou no caso The Handmaid's Tale. E Margaret Atwood é uma autora que eu tenho uma curiosidade para conhecer. Esse mundo que ela construiu e ela criou em O Conto da Aia é um mundo interessante, apesar de todas as questões que englobam lá o abuso das mulheres e a forma com que as mulheres, algumas delas, são vistas dentro dessa sociedade que é construída por ela. Então, eu tenho curiosidade sim de ver para onde essa história vai. Eu não tenho muita noção do que acontece com as personagens, como já falei, eu não assisti toda a adaptação, então eu posso ir para esse livro um pouco tranquilo, porque eu sei que eu vou me surpreender com ele, com a experiência que ele tem para me entregar. Então, muito provavelmente eu vou sim dar uma chance para Margaret Atwood muito em breve. Provavelmente, claro, no ano que vem, porque esse ano ainda estou lotado de coisas ainda para ler. Mas assim que eu tiver um tempinho, com certeza darei uma chance para essa autora. Uma outra autora que eu sei que eu devo conhecer, principalmente que depois que esse ano eu comecei a me aventurar um pouco nessa história de romances clássicos, romances de época, como o próprio Bridgerton. Eu sei que essa autora e Bridgerton não tem nada a ver. Eu li o Morro dos Ventos Uivantes também, que eu posso falar que tem mais ou menos ali, talvez, o mesmo estilo, arriscando bastante que seja isso, mas eu acho que não. Mas eu tenho uma curiosidade de conhecer os livros da Jane Austen. Eu não sei se toda a bibliografia dela, mas eu tenho pelo menos a curiosidade de conhecer Orgulho e Preconceito, que é o seu livro mais famoso. Eu sei que é um dos livros muito amados. Algumas pessoas talvez, claro, não gostem tanto de Orgulho e Preconceito. Eu sei que é um filme que muita gente gosta bastante. Eu tenho uma amiga que ela é muito fã do filme, dos personagens e dos momentos que estão captados ali nas telas. E é por conta disso que eu tenho vontade de conhecer a Jane Austen. Por ter começado a conhecer um pouco mais do gênero, apesar de ainda estar muito verde ainda nesse universo, então eu não posso dizer que eu já sou uma pessoa acostumada a isso, mas eu quero continuar entrando um pouco mais desse lado da literatura, porque eu acho que eu tive boas experiências com os livros que eu li esse ano, mesmo que alguns deles não tenham tanta proximidade ainda, talvez, com o que a Jane Austen costuma escrever nos livros dela. Mas eu acho que Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e outros livros da autora podem ser boas experiências sim, porque eu acho que faz um pouquinho parte dessa nossa formação como leitores, a gente acabar saindo um pouco dessa zona de conforto que a gente costuma entrar e acabar às vezes se surpreendendo com boas histórias. O próximo autor é um autor que ele anda um pouco no hype, é um autor nacional.
E eu não sei se o hype maior com esse autor e com o livro dele, eu não sei se é o único livro dele que ele lançou, mas com certeza é o mais famoso. E ele andou bastante tempo no hype, principalmente ano passado, o hype com esse livro dele foi enorme. Eu acho que continua esse hype hoje e eu não sou muito das pessoas que acabam fugindo de um livro por conta do hype dele. Geralmente eu costumo ir para um livro por conta do hype. Mas nesse caso específico, eu acho que o hype foi tão grande, tanta gente lendo, tanta gente elogiando tanto, que eu pensei, deixa eu dar uma segurada para eu dar uma chance para esse livro e para esse autor. Então eu estou falando do Itamar Vieira Júnior, com o Torto Arado, claro. É um dos livros nacionais que teve um maior hype nos últimos anos, com toda certeza absoluta. A forma com que esse livro chegou às massas, entrando na lista de mais vendidos da Amazon, o que é impressionante para um autor nacional. A gente sabe a luta que é para um autor nacional vender bastante. O Torto Arado ter sido esse livro, que provavelmente foi o livro nacional mais vendido dos últimos anos, ou pelo menos do ano passado. Eu posso estar errado, claro, mas foi um dos mais vendidos, isso com certeza. Então, não tenho muita noção do que se trata Torto Arado, eu sei muito por cima, mas saber que a escrita do Itamar foi capaz de tocar tanta gente e fazer tanta gente reconhecê-lo por conta do hype e por conta da história que ele está contando ali, tocando no coração dos leitores, eu tenho quase certeza que esse é um livro que também vai entrar para uma lista de favoritos, principalmente, ou pelo menos que vai sim ser uma experiência legal, que eu vou gostar, que eu vou me sentir conectado com a história que o Itamar está contando em Torto Arado. Então assim, eu acho que não passa do ano que vem eu finalmente vou conhecer Torto Arado, depois que passou um pouquinho o hype do livro. Então vai ser mais tranquilo, a experiência vai ser um pouco mais leve e com menos expectativa. Uma outra coisa que eu tenho colocado como um objetivo meu, e que eu tenho visto que tem sido comum a alguns outros leitores, booktubers, criadores de conteúdo, entrarem um pouco nesse universo, porque eu acho que não é tão comum assim aqui no Brasil a gente conhecer um pouco mais de literatura japonesa. Tem vários livros publicados por autores japoneses aqui no Brasil e que eu acho que eles ficam ali muito escondidos. Acabo vendo pouquíssimo dos autores japoneses e da publicação deles. O autor que eu trouxe aqui, japonês, e que eu quero conhecer é o Haruki Murakami, autor de Unkei-84, que é uma trilogia, eu acho, bastante famosa. Também Homens e Mulheres e outros livros que de certa forma se conectaram bem com o público nacional, apesar de não estar sempre no hype. É um autor que tem seus livros publicados frequentemente, eu acho que é publicado aqui pela Alfaguara, do Grupo Companhia das Letras. Então é um autor que eu tenho bastante vontade de conhecer, principalmente através de Unkei-84, mas eu quero ler Homens e Mulheres, que eu sei que teve eu acho que é um livro de contos, e que um dos contos originou um filme que foi bastante elogiado esse ano, ou foi ano passado. Então eu tenho vontade de conhecer o Haruki Murakami. Esse ano eu já tive algumas experiências, que foi com o Kazuo Ishiguro e com a Kanai Minato, que foram boas experiências, mas eu acho que ainda está faltando aquela experiência para me colocar de vez como um leitor que vai atrás de mais literatura japonesa, que é uma literatura que eu tenho uma curiosidade de conhecer, porque eu acho que ela pode acrescentar muito, claro, na nossa experiência. Então, temos aqui Haruki Murakami, Unkei-84, Homens e Mulheres e vários outros livros bastante aclamados, isso eu tenho certeza. Obviamente, não posso deixar de falar de autores de fantasia. Os próximos 2 livros são livros de autores de fantasia. Um é mais fantasia mesmo, clássica. E a outra, acho que ela pega um pouco ali de fantasia e ficção científica numa série gigante de livros, mas daqui a pouco eu falo dela. Essa primeira autora que eu estou falando é a Ursula Le Guin, que é a autora do Ciclo Terra-Mar. Eu tenho o primeiro livro aqui da série, que é O Feiticeiro de Terra-Mar. Eu sei que ela tem outros livros, inclusive livros de ficção científica, e eu acho que a editora Morro Branco, inclusive, vai publicar uma das séries de ficção científica mais famosas delas, ou pelo menos um ciclo de séries, como se fosse vários livros dentro do mesmo universo, se passam com um contexto semelhante, mas não necessariamente são livros continuação um do outro. Além, claro, da publicação do Ciclo Terra-Mar, que já saiu o segundo livro, inclusive, tenho que comprar, claro. E eu tenho muita curiosidade de conhecer a Ursula Le Guin.
Eu sei que por um tempo eu acabei evitando um pouco a autora, porque ela é autora de outros livros, tipo A Mão Esquerda de Deus, uma coisa assim, e outros livros dela. Eu acabei evitando um pouco, porque eu achei que acabava me afastando, mas não sei por qual motivo isso. E eu acho que conhecer ela através de um livro de fantasia, que vai ser O Feiticeiro de Terra-Mar, que eu não sei se eu vou ler ainda esse ano, eu estava com a pretensão de ler esse ano, mas eu não sei se eu vou pegar o livro para ler em breve ou se eu vou demorar mais um tempinho. Mas vai funcionar muito bem, eu acho. São livros curtinhos, os livros da série O Ciclo Terra-Mar, então isso dá um pouquinho mais de vontade da gente pegar os livros, conhecer, ler a série toda. Eu acho que a Morro Branco ela vai publicar com uma velocidade interessante para terminar, inclusive rápido, porque O Feiticeiro de Terra-Mar e o segundo volume, que agora me fugiu o título da cabeça, saíram os dois esse ano. Então é a expectativa de que a série termine muito em breve, a publicação aqui no Brasil. Então eu já estou bastante animado por saber que tem mais livros da autora vindo por aqui, então não vão faltar opções para conhecer a Úrsula, começando por O Feiticeiro de Terra-Mar. A próxima autora é a Diana Gabaldon, autora de Outlander, uma série gigante de livros, com livros igualmente gigantes, então são livros para mais de 700, 800 páginas. E sim, eu tenho vontade de conhecer a Diana Gabaldon. Eu cheguei a assistir a adaptação de Outlander, na verdade eu cheguei a assistir 1 ou 2 episódios de Outlander, e foi naquela mesma coisa que eu já falei antes aqui no vídeo, de começar a assistir uma série, assistir um episódio, nunca mais volto para ela. E assim, a adaptação eu posso dizer que não me atraiu nem um pouco naquele momento. Eu acho que eu não estava no momento também de assistir esse tipo de série. E ainda assim eu tenho vontade, claro, de conhecer Outlander, tanto pelo seu tamanho, pela sua duração, mas também pela qualidade que é dita existir dentro dessa série de livros. Eu sei que é uma série bastante polêmica, com bastante problemática. A autora ela não poupa nem um pouco seus protagonistas, isso eu tenho total noção. Uma youtuber que eu sei que lê a série e que está sempre comentando ela no canal dela é a Kabuki. E eu vejo ela falando sobre os livros, eu vejo aquela lista enorme de gatilhos. Eu já penso, gente, como é que tem tudo isso num livro como esse? Tem. A gente sabe que a autora ela não poupa seus personagens dos sofrimentos, ela faz alguns momentos que eu sei que algumas pessoas acham problemáticos, a forma com que a autora trata, principalmente questão de abuso, que eu sei que acontece bastante na série Outlander, se eu estou enganado, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, eu sei que tem essas problemáticas e ainda assim eu tenho uma curiosidade de conhecer a série. Ler um livro, 2 livros talvez, para saber se eu vou curtir, vou querer continuar acompanhando essa saga e atravessa o tempo, e aí eu me decido se eu continuo ou não com a série. Eu fico um pouco desanimado porque, obviamente, além de ser uma série grande, são livros grandes. Eu estou, por exemplo, me arrastando para continuar a leitura de A Roda do Tempo. Depois do início do ano, eu não peguei mais em nenhum dos livros. Eu estou com a leitura do livro 3, eu acho, parada na metade. Então, assim, pegar outra série grande vai ser difícil. Mas eu espero, sim, conseguir, é claro. E talvez Outlander venha a ser essa série que vai me manter interessado do início ao fim nela. E encerrando a lista temos Elena Ferrante, a misteriosa autora italiana, enfim. Temos Elena Ferrante, uma autora misteriosa, ninguém sabe quem é essa mulher, mas sabemos que ela faz bastante sucesso com os seus livros. Sabemos que ela lançou uma quadrilogia, a chamada série napolitana, que tem um início estrondoso com a Amiga Genial, eu acho que é esse o título do primeiro livro da série. E é por esse livro que eu tenho curiosidade de começar a conhecer a Elena Ferrante. Tenho curiosidade genuína de conhecer ela, principalmente por conta dessa mística que envolve a autora, esse fato da gente não saber quem é essa mulher. E a sua série mais famosa, a série napolitana, é um sucesso absurdo. Os 4 livros da série são absurdamente elogiados. E a série ela tem uma estrutura que me atrai. E essa questão, como eu já falei em alguns vídeos atrás, sobre o fato de eu descobrir que gosto bastante de ler livros que acompanham o personagem, o crescimento dos personagens ao longo da vida. E eu saber que a gente tem isso nessa série como um todo, a série napolitana, é um elemento que me atrai o suficiente para conhecer essa série. Já tem um livro aqui na minha estante da Elena Ferrante, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. Então, enfim, eu já poderia, claro, ter começado a conhecer ela por esse, mas eu vou
pela série napolitana antes. Eu pensei em pegar essa série para ler esse ano, mas eu dei uma segurada. Provavelmente eu vou ler ano que vem. Eu quero tentar concluir a série e espero sim gostar bastante da Helena Ferrante, porque é uma das autoras que eu tenho maior expectativa de conhecer aqui, por isso que eu deixei ela por último, mesmo que esteja distante um pouco do que eu costumo ler aqui no canal. E então, esses são 7 autores que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês o que eu pretendo ler nos próximos tempos. Alguns deles, eu acho que quase a maioria, são autores que estão um pouco fora da minha zona de conforto. Obviamente, eu vou ali com a Margaret Atwood, a Diana Gabaldon, Ursula Le Guin e Haruki Murakami, um pouquinho mais pro lado do que eu costumo ler. Mas os outros autores eu sei que vai fugir um pouco da minha zona de conforto e são os autores que eu tenho boas expectativas de gostar dos livros deles. Então é isso. Sei que minhas metas ainda não estão cumpridas, mas eu já lanço essa meta aqui para os próximos tempos e eu espero conseguir conhecer todos eles até o fim do ano que vem. E é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dele. Lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro novamente de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal, sempre às 17 horas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.